Uma boa noite a todos os amados irmãos. Queremos saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um momento de estudo da Palavra de Deus, de culto prestado ao nosso Senhor. Queremos desde já desejar a todos os irmãos uma feliz Páscoa, um feliz domingo da ressurreição. Tema esse que queremos tratar e abordar aqui esta noite. Louvamos a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pela sua obra aqui desempenhada na terra, que foi consumada na cruz, mas a sua ressurreição também, de fato, fala de algo sublime, e as implicações da ressurreição de Cristo são muito importantes para a minha vida e a sua. É a prova de que um dia também ressuscitaremos. Se Cristo morreu e não ressuscitou, nossa fé é vã, diz Paulo. Se Cristo não ressuscitou, não faz sentido a nossa existência, a proclamação da fé que tanto temos aqui incentivado. Então, falar da ressurreição de Cristo é algo de fato muito importante. É exatamente esse o tema que queremos tratar esta noite. Convido os amados irmãos, aqueles que têm sua Bíblia aí, que a abram em João capítulo 20, Evangelho de João capítulo 20, vamos ler do verso 1 até o verso 10. Esse texto, segundo o Evangelho de João, narra aqui a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E o texto diz o seguinte: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então, correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro seguiu, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinha compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Louvado seja Deus pela sua palavra. Estaremos meditando esta noite nesse texto maravilhoso que narra a ressurreição de Cristo. E esperamos que esta verdade contagie sua fé, alegre seu coração, lhe traga esperança, gozo em dias difíceis como os que estamos passando. Queremos declarar toda a glória ao nosso Senhor pelo fato da ressurreição ser presente também em nossas vidas por meio de Cristo Jesus. Hoje nós cantamos com a ajuda do irmão Renato aqui conosco, estará nos acompanhando com o violão. Contamos também com o apoio do Ícaro, que vai estar cantando ao nosso Deus e nos dirigindo com os louvores, e também com o apoio técnico do Samuel e o Elvis, que estão aqui nos ajudando com a mídia. Então, nós vamos agora cantar o nosso Deus, louvar o seu nome e expressar nossa gratidão a Ele através dos cânticos. E eu convido aqui o nosso amado e querido irmão Ícaro, que estará nos conduzindo juntamente com o Renato. Muito boa noite a você que nos assiste, e nós iremos entoar o primeiro, o de número 79, Há Momentos. Há momentos em que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus na cruz demonstrou amor por nós.
gesto de Jesus na cruz demonstrou amor por nós. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança, é que Cristo vai voltar. Aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança, é que Cristo vai voltar. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Amém. Dando continuidade, iremos cantar o de 119, Água Viva. Em cada estrada em que eu andei, eu pensei daria certo. Em toda a terra em que habitei, terminou em um deserto. Quando Deus achou-me em trevas, disse: haja luz. Quando Deus me achou em guerras, disse: haja paz. Quando Deus me achou em densas nuvens de tribulações, fez nascer a sua graça no céu, no meu coração. Uma vez eu tive sede, ele deu-me de beber água viva, deu-me de beber. Em cada estrada em que eu andei, eu pensei daria certo. Em toda a terra em que habitei, terminou em um deserto. Quando Deus achou-me em trevas, disse: haja luz. Quando Deus me achou em guerras, disse: haja paz. Quando Deus me achou em densas nuvens de tribulações, fez nascer a sua graça no céu, no meu coração. Uma vez eu tive sede, ele deu-me de beber água viva, deu-me de beber água viva, deu-me de beber. Encerrando esse breve momento, iremos ritual de 153, Alto Preço, e logo após eu convido o pastor Frank para continuar com a oração. Eu sei que foi pago um alto preço
para que contigo eu fosse um irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos no seu sangue, lutando bom combate no Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço em sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo Jesus, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos a Ti que pagaremos o preço em sermos um só coração, Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo Jesus, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Amém. Convido agora o pastor Frank. Ok. Agradeço aqui o Ícaro, também o irmão Renato, por nos conduzir com os cânticos que preparam o nosso coração para o recebimento da palavra de Deus. E esta noite queremos falar exatamente sobre o que grande parte da igreja cristã comemora, né? Chamamos de Páscoa, que tem esse nome extraído de um evento muito anterior aos fatos ocorridos com a vida de Cristo. A Páscoa, ela se dá, como é do conhecimento dos irmãos, em um momento importantíssimo na história do povo de Israel, em que Deus os liberta através de uma ação sobrenatural, por meio da qual o seu nome é anunciado e engrandecido no Egito. Deus havia ordenado à nação de Israel que espalhasse sangue do cordeiro nos umbrais das portas, para que ali não fosse a atuação do anjo do Senhor também contra estes. Então Deus mandou que a nação de Israel ali colocasse o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, porque o anjo do Senhor passaria e as portas onde estivesse o sangue do cordeiro, o anjo do Senhor passaria por cima, ou seja, ele não atacaria os primogênitos dos hebreus. E foi de fato o que aconteceu. Sabemos bem que o anjo do Senhor passou por cima da casa dos hebreus. E desde então o povo hebreu comemora o passar por cima, o fato do anjo ter preservado os seus primogênitos. De outra forma, os tais também seriam ali, receberiam a punição da parte de Deus, caso não tivesse o sangue. O povo egípcio, todo ele sofreu com esta praga. Deus destruiu
tanto os egípcios, os primogênitos, como também os primogênitos dos animais. E esta foi a última praga que ali deu condições da nação de Israel ser liberta ali do cativeiro egípcio. Desde então, essa festa tem sido realizada pelo povo judeu. Uma festa especial, uma festa que comemora a libertação do povo judeu da escravidão no Egito. E com o advento de Cristo, com a vinda de Cristo, nós aprendemos, de acordo com a literatura neotestamentária, que a Páscoa ela ganhou novas informações, ganhou novo conteúdo. Com a vinda de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, segundo João Batista, narrado pelo Evangelho de João, capítulo 1, verso 29, Jesus é sim o Cordeiro de Deus. O Cordeiro que foi prefigurado naqueles animais, no sangue daquele animal que foi derramado para ali salvar, ou pelo menos servir como um tipo, que apontava para Cristo. O próprio Cristo agora, o Filho de Deus, veio ao mundo e agora derramou o seu sangue, o sangue que de fato liberta o homem, o sangue que de fato salva o homem da condição em que ele se encontra. Então a Páscoa, para nós cristãos, ela tem novas informações, ela tem aí como se fosse um escalonamento, um acréscimo com a vinda de Cristo. Então, nós queremos falar um pouquinho sobre como se deu esta morte, mas enfatizar por conta do domingo, hoje, domingo da ressurreição, queremos enfatizar o aspecto da ressurreição de Cristo. Desde o domingo passado, a Igreja Cristã comemora o que chamamos de Domingo de Ramos. É aquele momento em que Cristo é recebido em Jerusalém com folhas de ramos, é recebido como um rei, apesar das condições simples em que ele chega ali em Jerusalém, montado em um jumentinho e acompanhado dos seus discípulos. Passa-se ali a última semana de Cristo, do domingo de Ramos até aqui o domingo da ressurreição. Sabemos muito bem como se deu a sua morte. Jesus, após chegar em Jerusalém, foi procurado pelas autoridades de Israel, religiosos da sua época, pediram ajuda de Judas, um dos seus discípulos, que acabou entregando Jesus e assim entregando às autoridades religiosas de sua época. Jesus é submetido na noite, um interrogatório ilegal por parte dos judeus, sumos sacerdotes e sacerdotes da época. Ele é açoitado, ele é cuspido e esbofeteado, até que chega o dia seguinte e Jesus é levado às autoridades romanas para que fosse assim julgado. Jesus é apresentado diante de Pilatos. Logo após, Pilatos entende que Jesus está sob jurisprudência da Galileia e ele recomenda que Jesus seja levado para o responsável. O responsável logo depois retoma e coloca Pilatos novamente sobre o poder ali da vida de Cristo. Então, depois de ser muito confrontado pela nação de Israel, Jesus é finalmente entregue à morte. Sabemos muito bem como se dá esta morte. Jesus é morto crucificado, uma das piores mortes colocadas pelo Império Romano na época. Nenhum romano ele poderia ser morto nesta condição devido à crueldade que esta morte colocava o indivíduo. Então, Jesus é submetido a esse tipo de morte, uma morte cruel. Jesus é sepultado e Jesus, logo depois, ao terceiro dia, ou conforme os evangelhos narram, aqui João, capítulo 20, verso 1, no primeiro dia da semana. No primeiro dia da semana, no caso, o domingo, Jesus ressuscita dentre os mortos. E essa narrativa, segundo o Evangelho de João, é importante porque ela traz alguns destaques que os demais evangelhos não apresentam, os quais eu estarei
enfatizando aqui nesta exposição. Então vamos mais uma vez ler o texto e entender um pouco como se deu aqui a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Maria de Magdala, também chamada de Maria Madalena, a expressão Madalena diz respeito ao local onde ela morava, Magdala, e assim ficou conhecida. É esta mesma aquela que havia sido ajudada por Jesus quando espíritos imundos a atormentavam. Jesus a curou da sua condição, de forma que essa mulher passou a ser discípula de Cristo e a acompanhar Jesus no seu ministério. No primeiro dia da semana, João vai dizer que ainda era escuro, uma expressão um pouco diferente das dos sinóticos, mas possivelmente por conta de algo que os estudiosos entendem. É muito provável que Maria Madalena tenha ido à noite, ali de madrugada, quando ainda era escuro, sozinha. Tendo em vista que o sepulcro estava aberto, que a pedra estava revolvida, é possível que ela tenha voltado para a sua casa e assim contado com a ajuda de outras irmãs que fizeram parte do ministério terreno de Cristo. Seus nomes são colocados pelo evangelista Marcos. Você tem Salomé, você tem Maria, mãe de Tiago, então você tem mulheres que acompanharam Maria Madalena, possivelmente depois dela ter ido sozinha ao sepulcro. Alguns questionam o fato de uma mulher ir sozinha a um local como este, ainda escuro, e lançam dúvidas sobre esse possível problema. Mas fato é que, contando com as lutas internas que todos os discípulos estavam enfrentando, não seria tão difícil para uma mulher achar forças e coragens em Cristo e assim ir até o sepulcro. No versículo 2 é dito: então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava. E disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. A pressuposição primária é de que o corpo de Cristo tivesse sido retirado, roubado, algo um tanto comum na época, ao ponto do imperador Cláudio, imperador romano, estipular pena de morte, pena capital para quem fizesse tamanho crime: raptar corpos, roubar corpos, violar túmulos, revolver pedras. Possivelmente, pelo fato de ser comum esse tipo de crime, os discípulos de Cristo logo conjecturaram a possibilidade do seu corpo ter sido furtado, ter sido roubado. E é exatamente isto que permeia a mente de Maria Madalena antes de chegar aos discípulos Pedro e João. Ela observou e percebeu, entendeu que o corpo de Cristo havia sido tirado e não sabia onde haviam colocado. No versículo 3, João, o responsável pelo evangelho, ele, juntamente com Pedro, vão ao sepulcro, vão ao local onde o corpo de Cristo havia sido depositado. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Alguns estudiosos de cunho liberal, eles entendem que João aqui, ele tenta se colocar de forma superior a Pedro. E essa discussão, ela já havia sido tratada anteriormente, quando os discípulos consideram quem seria o maior no reino de Deus. Quando você tem um pedido da mãe de Tiago e de João, pedindo: Senhor, quando chegares no teu reino, permite que meus filhos se sentem um à tua direita e um à esquerda. Alguns ainda entendem que esse problema permeia o evangelista, mesmo séculos depois, quando ele foi registrar o texto. Mas possivelmente não seja essa aqui o objetivo de João. Provavelmente,
levando em consideração o fato de que Pedro era mais velho e João mais novo, João contou com sua jovialidade e correu mais depressa do que Pedro. Se esse fosse um problema, João não registraria o que ele colocou no versículo 6, né? Dizendo, versículo 7, que Pedro ele é o primeiro a adentrar ali, né? Provavelmente João estaria falando da sua falta de coragem, do seu desânimo, do seu abatimento, né? Então, muito provavelmente João não está se referindo à sua superioridade em correr mais, em ser alguém mais atlético do que Pedro, né? Ou ser alguém de mais fé do que Pedro. Muito diferente disto, não é? Então, Pedro chega primeiro, logo depois, João chega primeiro, logo depois Pedro chega. No versículo 5, nos é dito, e abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Apesar de ter observado, provavelmente de fora, tendo visto que o sol já traria luz àquele espaço, João observa que os lençóis permanecem ali. E aqui tem uma questão importante. Se Jesus foi roubado, por que os lençóis que o envolviam foram deixados ali? Aqui já se trata de um ponto problemático para dizer que o corpo de Cristo foi roubado. O corpo de Cristo foi retirado ali, mas há indícios de que há algo a mais. Os lençóis estão ali. Normalmente, os corpos que eram roubados, eles eram levados enfaixados. Não era deixado nenhum lençol, nada ali, até facilitava o manuseio. Eles não tinham contato com o corpo, com o indivíduo morto. Então, há um problema. Os lençóis estão ali e é o que Pedro presencia. No versículo 6, Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis. Pedro também presenciou aquele cenário ali. Lençóis postos ali no sepulcro e o corpo não mais presente. O que dificulta ao entendimento primário deles, de um roubo do corpo. E o lenço que estivera, verso 7, sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Um lenço que cobriu o rosto de Cristo também havia sido colocado à parte ali no sepulcro. Então, depois de Pedro haver adentrado, o versículo 8 diz que também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, viu e creu. Viu e creu. E muito provavelmente os lençóis ali postos levaram João a entender que Cristo estivera vivo a partir de então. Fica claro nos versos 9 e 10 aqui que os lenços tiveram uma importância determinante para a fé de João. Porque no verso 9 é dito, pois ainda não tinham compreendido a Escritura. Parece que tudo aquilo que Cristo havia dito no seu ministério terreno e que eles presenciaram, parece que o testemunho do Antigo Testamento ainda não havia sido internalizado, compreendido bem. Mas o fato dos lençóis estarem ali apontam para algo importante, para algo interessante. O corpo não foi roubado, como eles estavam imaginando. E apesar de não terem compreendido a Escritura, de que era necessário Cristo ressuscitar entre os mortos, aqueles fatores foram determinantes para que o discípulo amado cresce. Fato é que é importante o fato dos lençóis estarem ali. Mas ainda eles não têm provas legítimas. Eles não têm como comprovar que Cristo ressuscitou dentre os mortos. É um problema identificar
aquele fato como um roubo, como um levado corpo, sendo que os panos estão ali. Mas ainda não podemos chegar à seguinte conclusão, de que Jesus ressuscitou. É necessário provas legítimas disso. E é exatamente que isso João, o evangelista, vai narrar nos versículos posteriores. E aqui eu quero trazer para os irmãos uma breve aplicação sobre o que a ressurreição de Cristo deve produzir em mim e você. O que a ressurreição de Cristo deve trazer para mim e você? Os discípulos não têm ainda uma resposta suficiente ou informações suficientes para entender que Cristo ressuscitou. Mas a partir de então, agora, nós vamos ver provas cabais, legítimas de que Cristo ressuscitou. E primeiramente, Maria Madalena se depara com Cristo ressurreto. Eu não vou ler todo o verso 11 a 18, mas eu quero ler apenas aqui os versos 17 e 18. Eu quero que você aprenda juntamente com o texto sagrado como devemos reagir à ressurreição de Cristo. É dito no verso 17: recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos, e dize-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que lhe dissera estas coisas. Jesus apareceu a Maria Madalena. Não são mais só lençóis deixados em um túmulo, mas um corpo real, um corpo físico, o corpo do Mestre que estivera morto durante alguns dias. É o mesmo corpo que Maria Madalena presencia e que gera nela esperança. Esta mulher agora está com esperança no coração. Ela está agora cheia desta esperança, que lhe faz anunciar entre os discípulos: eu vi o Senhor. E ela contava tudo o que Cristo lhes havia dito. Irmãos, a ressurreição de Cristo deve gerar em nós esperança. Essa mulher agora voltou a sorrir, voltou a ter ânimo. A esperança lhe fez isso. A esperança da ressurreição, presenciar o Cristo ressurreto, fez com que ela tivesse agora esperança. Mas não para por aí. As aparições de Cristo são várias. E João registra mais uma delas nos versos 19 a 23. Agora Jesus aparece aos discípulos. No verso 19 do capítulo 20, João narra o seguinte: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. E a reação dos discípulos foi: alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. O medo que lhes assolava dos judeus, a angústia que tomara conta dos seus corações, agora é substituída por uma alegria. E é exatamente isso que a ressurreição deve gerar em mim e você. Além de esperança, alegria. O nosso Cristo não está morto, o nosso Cristo está vivo. Ele ressuscitou dentre os mortos. Ele foi visto por Maria Madalena. Isso gerou esperança ao coração daquela serva de Deus. Ele foi visto pelos seus discípulos ao cair daquele dia, à tarde, chegando à tarde de domingo, ainda o primeiro dia da semana, as portas estavam trancadas, porque os discípulos estavam com medo, mas esse medo foi imediatamente substituído por alegria, quando eles viram, presenciaram o Cristo ressurreto, ainda com suas marcas em seu corpo, mostrando que de fato se tratava daquele Jesus
que eles seguiram durante alguns anos de sua vida. A ressurreição de Cristo deve gerar esperança ao seu coração. A ressurreição de Cristo deve gerar alegria ao seu coração. Mas ainda, a ressurreição de Cristo deve gerar fé em nossos corações. Foi isso em que aconteceu em mais uma aparição do Senhor Jesus Cristo. Os discípulos contaram a Tomé sobre a aparição do Senhor Jesus. E este Tomé, ele não acreditou. Ele respondeu no verso 25 do capítulo 20: se eu não vi nas suas mãos o sinal dos cravos e ali não puser o dedo e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Ele negou o testemunho de Madalena, negou o testemunho dos apóstolos, dos discípulos de Cristo, mas, uma vez presenciado o corpo de Cristo, aquele homem reagiu com tamanha fé, ao ponto de suas palavras serem registradas pelo próprio João. Palavras estas que também dão testemunho da divindade de Cristo. Versículo 28 do capítulo 20. O próprio Tomé, após ver Cristo, após colocar o dedo em suas mãos, após ver o lado de Cristo e ser exortado pelo próprio Senhor, Pedro diz: Senhor meu e Deus meu. Tomé entendeu que ser incrédulo quanto à ressurreição de Cristo é algo extremamente perigoso, é algo extremamente problemático e é algo que Paulo vai nos alertar na sua primeira carta à igreja de Corinto, para os que negam a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Mas é importante dizer que após observar, Tomé reage com fé, acreditando: Senhor meu e Deus meu. E Jesus, mais uma vez, o exorta dizendo: porque me viste e crestes, mais bem-aventurados são os que não viram e creram. Nós precisamos, irmãos, como servos de Cristo, responder em esperança, alegria e fé quanto à ressurreição do nosso Senhor. A ressurreição de Cristo é algo fundamental para a fé cristã. Sem a crença na ressurreição corpórea de Cristo, Paulo nos dirá que nossa fé é vã, que nossa fé, ela é vã. E eu gostaria de encerrar esse estudo lendo um texto áureo da palavra de Deus quanto à ressurreição e destacar deste texto alguns versículos. Se você está com sua Bíblia aí, peço que você abra em 1 Coríntios capítulo 15, do verso 12 até o versículo 19. E com isso, quero encerrar lhe dizendo: a ressurreição de Cristo é parte fundamental da fé e doutrina cristã. E você precisa acreditar na ressurreição do Senhor para que você tenha esperança, alegria e fé de que em breve também seremos por Ele ressuscitados dentre os mortos, se assim Deus quiser, e não vi antes. 1 Coríntios 15, verso 12 em diante diz: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E alguns coríntios estavam negando a ressurreição de Cristo, e Paulo alerta sobre o perigo disto. Paulo vai chegar às seguintes conclusões: e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Se não podemos contar com essa doutrina, então também o nosso mestre não foi ressuscitado. E se Cristo não ressuscitou, outra conclusão a que Paulo chega: é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Se Cristo não ressuscitou, é desnecessário a pregação. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé também, ela é desnecessária, ela é vã. Versículo 15. E se somos tidos por falsas testemunhas de Deus,
Porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Paulo também chega ao seguinte entendimento: se vocês acham que não há ressurreição, também somos mentirosos. Nós temos asseverado contra Deus uma doutrina que não existe. E Paulo não concorda com esta afirmação. No versículo 16, outras conclusões que Paulo chega. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, outra conclusão de Paulo: é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Se Cristo não ressuscitou, permanecemos nos nossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Não há mais esperança para eles. Não há mais expectativas para os mortos. Não há mais expectativa para os vivos. Não há mais fé, não há mais pregação. Não faz mais sentido falar de Cristo se ele não está vivo e se a ressurreição de fato não existe. Concluindo aqui, Paulo no verso 19 diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, se você não conta com a ressurreição, se você não tem fé que um dia será, assim como Cristo, ressuscitado dentre os mortos, Paulo chega à sua última conclusão: somos os mais infelizes de todos os homens. Se não podemos contar com a doutrina da ressurreição, tendo como base a ressurreição de Cristo, infelizmente, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas graças a Deus que cremos na ressurreição de Cristo, contamos com a ressurreição também dos nossos corpos, caso venhamos a morrer. E em meio a uma crise que se instala no nosso país e no mundo, causada por um vírus, em meio à crise econômica que já tem sido ventilada no nosso meio, precisamos entender que a ressurreição é algo extremamente importante para as nossas vidas. Ela vai nos trazer esperança, alegria e fé. Precisamos dessa tríade que trará consolo e paz ao nosso coração. Irmãos, mesmo que nossos corpos pereçam em meio às crises e os problemas instalados neste mundo, podemos contar com a ressurreição de Cristo, que é a base da nossa ressurreição, que deve trazer esperança, alegria e fé aos nossos corações. Creiamos nesse domingo de Páscoa de que a ressurreição de Cristo também se constitui a base para a nossa ressurreição. Paulo vai dizer que ele é a primícia, as primícias dos que dormem. Assim como Cristo também seremos um dia recolhidos, ressurretos, teremos nossos corpos novamente trazidos à existência. Sairemos dos sepulcros, como diz o próprio João, capítulo 5, dizendo que os sepulcros serão abertos e nós ressuscitaremos. Então, queridos, em meio a momentos difíceis como os que estamos vivendo, a ressurreição é a resposta mais importante para a sua vida e a minha. O nosso Cristo venceu a morte e também nos deu condição de vencê-la através da sua obra e do seu ministério, que em breve será consumado com a sua segunda vinda. Que Deus te abençoe. Creia em Cristo. Creia que Ele ressurgiu dentre os mortos. E creia que esta é a base para a nossa esperança, para a nossa alegria e a fé de que estaremos com Ele por toda a eternidade, com novos corpos, corpos ressurretos, já sem a mancha do pecado, incontaminados, corpos glorificados. Que esta mensagem da Palavra de Deus produza alegria ao teu coração, produza fé e esperança. Que Deus os abençoe. Uma boa noite a todos. Fiquem todos com o Senhor Jesus Cristo, que está, sim, ressurreto, vivo. E como uma prova disto, queremos cantar ao nosso Deus
um cântico que tem por título Porque Ele Vive. E aqui convido o nosso irmão Renato, também o Ícaro, que nos conduzirá com este cântico e assim concluiremos esse tempo de culto. Que Deus nos abençoe, uma boa noite a todos. Vamos cantar agora e nos alegrar com o cântico Porque Ele Vive. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, Deus sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei a glória do meu Jesus, que vive está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele